Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para meditarmos um pouco na Palavra de Deus e suas implicações para a nossa vida. O texto de hoje está no livro de Jó, capítulo 3, versos 25 e 26, que nos diz: O que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Deus, diante da Tua palavra estamos. Fala ao nosso coração, Senhor. Traz-nos, ó Deus, da Tua bendita e consoladora mensagem às nossas vidas e almas. Ó Deus, esteja iluminando o nosso entendimento e revigorando a nossa fé. Essa oração, ó Deus, te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o patriarca Jó fez essas declarações, tão logo passou pelas maiores tragédias de sua vida. Conhecemos a história. Sabemos que em um só dia, Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos e Jó perdeu a sua saúde. Diante de tamanho cenário de dor e sofrimento, no capítulo 3, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. E ele termina com esses dois versículos que nós lemos, dizendo que não havia paz em sua alma, nem sossego, mas somente perturbação. Estamos diante da inegável realidade da dor e do sofrimento. Realidade essa a que todos os homens, em todos os tempos, estão expostos. A verdade é que, diante da dor e do sofrimento, para nós cristãos, uma pergunta surge. E essa pergunta é inquietante. Essa pergunta, ela traz consigo um desafio muito grande que muitas vezes mexe com as bases de nossa fé. A pergunta é: por que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta encontrou eco na alma de Jó, e não apenas na alma de Jó, mas de muitos homens na Bíblia. Se você lê a história, lê o livro do profeta Abacuque, você vai ver isso no profeta Abacuque. Se você lê a história de Jeremias, você vai ver essa inquietação na alma de Jeremias. Se você ler o Salmo 73, você vai ver essa inquietação na alma de Asaf. E em muitos outros homens. O porquê do sofrimento. É fato, queridos, que todo o sofrimento que nós experimentamos nesse mundo, toda dor, em primeira instância está relacionado ao pecado. Ao pecado original, que por consequência dele desencadeou o pecado para toda a raça humana. O pecado que se iniciou na raça, em Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Esse pecado, ele trouxe consequências trágicas para toda a humanidade, para o próprio planeta, para a natureza, e essas consequências desenvolveram, por sua vez, dor e sofrimento. Então, em primeira instância, toda dor e sofrimento que nós experimentamos neste mundo está relacionado ao pecado. Antes do pecado não havia dor, não havia sofrimento. Quando estivermos na glória celestial também não haverá dor e sofrimento. Mas nesse ato de tempo que se chama agora, nesse presente momento em que vivemos, da nossa experiência humana, o sofrimento e a dor é uma realidade. Agora nós precisamos ter o cuidado de não generalizarmos e aplicarmos a regra do pecado para a dor quando isso está relacionado à pessoa, ao indivíduo. Nós nunca podemos fazer essa equação, dizendo que se uma pessoa sofre, logo ela pecou. Toda a dor e o sofrimento tem relação direta com o pecado no mundo. Mas nós não podemos dizer que toda dor e sofrimento tem relação direta com o pecado do indivíduo. É óbvio que a Bíblia nos diz, e Paulo vai nos dizer de forma muito clara isso lá em Gálatas, que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E isso está relacionado ao princípio da semeadura. Se o homem
ele erra em suas atitudes, ele peca, o que ele vai colher é dor e sofrimento, como consequência de sua rebelião, como consequência do seu pecado. Isso é inevitável. Mas não podemos dizer que toda dor e sofrimento estejam uma relação direta com o pecado, como, por exemplo, foi o caso de Jó. Jó não sofreu e não passou pelo que passou por algum pecado específico, ainda que os amigos de Jó tenham se utilizado dessa tese. Jó, alguém que sofre como você só pode ter cometido algum pecado muito grande. E eles tentaram provar isso o tempo inteiro. É o que na teologia nós chamamos de justiça retributiva. Mas não foi o caso de Jó. Por isso Jó se defendeu o tempo inteiro destas acusações. O fato, queridos, é que no caso de Jó, Deus tinha propósitos específicos. E Deus muitas vezes tem propósitos específicos, aliás, Ele sempre tem propósitos com a dor e o sofrimento. Aliás, eu costumo dizer que Deus nunca desperdiça dor e sofrimento na vida dos seus servos. No caso de Jó, tudo que ele passou serviu para provar algumas verdades que alimentam a nossa fé hoje. Porque Satanás, ele insinuou de que Jó só adorava a Deus por interesse. E Jó prova claramente, ao perder seus bens materiais, ao perder seus filhos, ao perder sua saúde, de que ele não adorava a Deus por nenhuma dessas coisas. Isso fica bem claro em todas as afirmações que ele faz. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei à sepultura. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a mulher dele, ela insinua e tenta ratificar uma tese dessa de Satanás, de que o homem só deve adorar a Deus se Deus o abençoa, ele fala, tu ages como qualquer doido. Não recebemos os bens de Deus, porventura também não receberemos os males. E a Bíblia diz que Jó não pecou em nenhuma dessas coisas, provando que é possível adorar a Deus sem uma relação de barganha, como o diabo estava insinuando. É possível adorar a Deus sem nada, sem bens materiais. É possível adorar a Deus no luto. Jó provou que é possível adorar a Deus no luto. Jó provou que é possível adorar a Deus sofrendo em meio a uma crise na própria saúde física. Essas são grandes teses. Essas são grandes princípios que o livro de Jó nos ensina com a história de dor e sofrimento. E assim como Deus trabalhou a vida de Jó através dos momentos de dor e sofrimento para provar verdades tão maravilhosas, e Jó acaba sendo grandemente abençoado ao fim de tudo isso. Deus tem muitos outros propósitos com a dor e o sofrimento. Certa vez perguntaram a Jesus sobre um homem que nasceu com uma deficiência, cego de nascença, se era ele ou os pais que tinham pecado. Então essa ideia de que o sofrimento, a dor está relacionada ao pecado, ela é antiga. E Jesus disse, nem este, nem os seus pais. Mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus fosse revelada. E a glória de Deus foi revelada no momento em que Jesus faz o milagre e cura aquele homem. Aquele homem passou por aquele período de dor e sofrimento para que a glória de Deus fosse revelada através daquele milagre de Cristo Jesus na vida daquele homem. Aquele era um propósito para a dor e o sofrimento daquele homem. A verdade, queridos, que a equação não é tão simples e em alguns momentos nós vamos entender o porquê estamos sofrendo, porque estamos expostos à dor. Em outros momentos, não. Porque a questão da dor e do sofrimento na vida dos homens, na vida de uma forma peculiar, na vida daqueles que creem, dos cristãos, ela está relacionada a propósitos de Deus que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Transcendem a nossa capacidade de entendimento. Muitas vezes nós não vamos entender. Aliás, hoje, analisando friamente o livro de Jó, nós conseguimos extrair essas lições. Mas o patriarca Jó, que estava imerso em meio a toda aquela dor e sofrimento, vivendo aquele ciclo, ele não entendeu.
Não entendeu a tanto que fez perguntas que não tinham relação com nada disso, ao ponto de Deus fazer perguntas retóricas para Jó, para que Jó entendesse: Jó, você não compreendes o que eu faço. A sua capacidade de entendimento é muito pequena. E Jó humildemente disse assim: Senhor, eu me arrependo, no pó e nas cinzas, de ter falado sobre coisas que não sabia. Então, os propósitos de Deus na vida de Jó estavam para além da compreensão de Jó. Os propósitos de Deus para com o sofrimento muitas vezes estarão muito para além da nossa compreensão. E nesses momentos, o que nós precisamos aprender é, em primeiro lugar, Deus não desperdiça o sofrimento. Ele está utilizando para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam e concorrem para o nosso bem. Ele é doloroso, não é algo agradável, mas no final irá abençoar aqueles que creem, aqueles que são de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Entender, às vezes, muitas vezes, nós não vamos entender. Mas o que nós precisamos fazer é entender esses princípios gerais. Que nós precisamos continuar adorando em meio a toda circunstância, seja ela boa ou seja ruim. Por isso o profeta Abacuque levanta a sua voz e diz: olha, ainda que a figueira não floresça, de que não haja fruto na videira, que as oliveiras, que não haja gado nos currais, ainda que tudo isso aconteça, ou seja, que tudo dê errado, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. O nosso louvor deve ser ultra circunstancial. Ele não deve estar apegado às circunstâncias. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração se manifesta em momentos como esse. Nós somos provados nisso. Agora, o que eu quero dizer para você é que em momentos de dor e sofrimento, isso não significa de que se em algum momento a nossa humanidade fragilizada e exposta venha se mostrar, de que Deus nos esmaga, de que Deus não nos entende. Em muitos momentos em que a dor e o sofrimento baterem a nossa porta, é óbvio que a nossa humanidade vai falar alto, a nossa fé será fragilizada, se apequenará. E eu quero dizer que Deus nos entende. Nesses momentos Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos toma no colo, porque Ele entende que nós somos humanos. Fomos regenerados em Cristo Jesus, mas enquanto estivermos nessa experiência terrena, a nossa humanidade ainda falará alto. Então, querido, eu quero te dizer que se nesses últimos tempos você tem passado por situações angustiantes, tem sofrido de muita ansiedade, com muitas perguntas e dúvidas, eu quero dizer que Deus entende você. Porque, apesar de tudo, você continua crendo. Apesar da sua humanidade, apesar da sua fragilidade, apesar das dúvidas que pulam no teu coração. Eu quero dizer que não é pecado se entristecer. Pecado é ficar amargurado. Pecado é ficar ressentido. Mas há tempo de se entristecer. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo de chorar, como também há tempo de se alegrar. Mas eu quero dizer que há motivos para você se alegrar. Porque apesar de a gente não poder entender tudo de que Deus está fazendo, nós podemos entender Deus. Nós entendemos Deus. E nós sabemos quem Deus é. E nós sabemos que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é compassivo, cheio de misericórdia. Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é longânimo, Deus é fiel, Deus é poderoso e Deus tem o controle de tudo. A vontade dele é perfeita e ele não erra nunca. Queridos, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor e contemplamos o Deus a quem servimos, a nossa alma se enche de júbilo, o nosso coração se enche de alegria e podemos louvar ao Senhor, mesmo sem entender perfeitamente o que está nos acontecendo.
Esta é uma verdade que deve aquecer o nosso coração em meio à dor e o sofrimento. A pergunta por que Deus permite o sofrimento só encontrará a resposta completa do outro lado da eternidade. Aqui nós temos apenas vislumbres. Mas o que nós precisamos saber, e isso nos basta, é de que quem é Deus? Quando eu sei quem é Deus, quando eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu não preciso entender tudo que Ele está fazendo. Eu preciso apenas confiar que tudo que Ele faz tem propósito e está dentro de um propósito maior, de um plano maior, que no final abençoará a todos aqueles que creem de todo o coração em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que essas palavras possam trazer alento ao teu coração, reanimar a tua fé e renovar as tuas forças nesse tempo em que temos experimentado dor e sofrimento. Mas Deus está conosco. Aliás, Ele prometeu isso. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse Deus que nos prometeu isso é o mesmo Deus que disse pouco tempo antes: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem a última palavra, até mesmo sobre a dor e sobre o sofrimento. Deus te abençoe na esperança, na certeza de que Ele cuida de você, Ele cuida de nós em todo o tempo. Um grande abraço em nome de Jesus.